Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com convidados especiais aqui no nosso Histórias de Gramado. E hoje temos a presença do Marco Antero Gonçalves da Silva, né? Grande parceiro, Joel Mazotti, que vão falar um pouco sobre a música gramadense, nossos conjuntos musicais, né? Que animaram e ainda animam aí a nossa comunidade, os anos 70 principalmente, tem muita história e seguramente aquelas pessoas abaixo aí dos 50 anos, acho que lembram muito pouco dos conjuntos musicais de Gramado. O nosso programa aqui tem patrocínio da Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co, e apoio da Real Wood Home Store. Marco, bem, nossa história aqui é os anos 70, né? Tu tem uma história aí ligada à música, à comunicação também, né? Então, vamos iniciar aí a conversa, Marco. Bem, boa noite, Luia, boa noite aos que nos assistem. É um prazer estar aqui, dando a minha contribuição a respeito da parte musical e da cultura dos anos 70, das pessoas, grupos musicais, enfim. Então, estamos aí, meu amigo Joel, que também teve banda, né? Sim. Agora ainda está retomando, né? Na verdade, sempre toquei. Né? O Joel é um jovem ainda. É um jovem ainda. Então é isso, rapaz. Isso, Joel. Também aí é um prazer te receber. Boa noite. Também obrigado. Agradecer o apoio ao nosso programa. Obrigado aqui, pelo também convite, da tua empresa. é um prazer estar aqui. É um prazer. Sem sombra de dúvida. A gente que sempre esteve envolvido com música, né? Desde 77, eu lembro que eu comecei a tocar violão com a professora Anne Benetti. Isso, aos 14 anos. E a professora Anne Benetti e a Carla Benetti também eram professoras. E me lembro de uma primeira apresentação. Eu sabia 2 músicas e a Anne disse assim, vamos nos apresentar no Cine Embaixador. Rapaz, eu fiquei uma semana sem dormir, nervoso, né? Mal e mal sabia tocar uma música, tinha que tocar 2, né? Mas enfim, lá eu peguei o meu primeiro medo do público, né? Cine Embaixador lotado, fizemos aquela apresentação de violão. A Anne e a Carla tiveram um papel muito importante porque elas ensinaram muitos jovens a tocarem violão, né? Eu lembro que tinha uma professora na época também, a Marli Drexler, nome dela também, e tinha mais uma parceira dela. Era a Marli, a Jane Sorges. Jane Sorges também, isso aí. Que ensinava. Aquelas professoras da época, né? Bem bacana. Mas assim, pessoal, a gente está com esse programa exatamente para lembrar esses bons tempos, né? Sim. E como eu disse, muita gente conhece o Gramado de hoje e não conhece aquele nosso tempo de jovem, adolescente, né? Então, Marco, tu poderia contar alguma coisa assim que tu lembra desses conjuntos musicais mais antigos ali? Eu lembro que eu era um menino na época, né? Eu lembro que tinha os pequenos cantores de Gramado, e tudo que era menino da minha idade e tal, também foi lá participar. E eu lembro também desses quarteto musical, que pouca gente fala sobre isso aqui em Gramado, nas mídias sociais, aí, uma coisa mais antiga, que era a Eliane Ferreira, hoje Eliane Lora, né? Casada com o Luiz Carlos Lora, irmão do Sérgio Lora, e a Cis Tirmer, a Marília Daro, saudosa Marília Daros, e a Glacenir, acho que a esposa do saudoso Pedroca. Do Pedroca, né? Era Sorges. Sorges, na época, isso aí. Esse era o quarteto Sayonara, o nome, entendeu? Bonito até o nome do quarteto, bacana, né? E as bandas da época, depois mais recentes, na época, no caso, seriam os Primitivos, pela ordem, né? Logo em seguida, Primitivos, Lenheiros, depois os Fledermaus, o Fledermaus, e depois veio a nossa banda, que é Batuca, o nome, né? Uau, que banda! E a gente fez muito sucesso. Quantos anos? Olha, o Batuca não teve muito tempo na minha atividade, mas era muito solicitado, né? Mas vamos ver se eu consigo lembrar, assim, a composição dessas bandas. Vou me esforçar aqui, mas se eu errei, alguém pode corrigir posteriormente, sem problema algum. Eu lembro que eu acho que os Primitivos era o baterista o Enio Grade, o Gilberto Drexler, o
o Derson Casagrande. O Alexandre Bezzi estava aí? Não, era o outro. Derson Casagrande e o Alvari Borba. Olha, o Né? Alvari. O Alvari. Certo? E mais um outro que eu não lembro o nome. Aí esses primitivos, né? Depois os lenheiros, a composição era o Beto Perini, baterista, o Fedoca, acho que tocava contrabaixo, o Fabiano, o Alexandre Bezzi era guitarra, e a Liege Zatti era a crooner que cantava. Sim, Né? olha só. E a composição da nossa banda, que foi posterior, porque essas aí foram bandas até os anos 60. Né? Sim. Era um sucesso, eu lembro muito, todo mundo gostava É muito que- quando o Alexandre Bezzi solava o Milionário. Uau, Entendeu? Milionário. Era o, entendeu? Linda música. Era- até hoje. É, Até hoje é bom de Normalmente ouvir, né? é bom de Mas ouvir ele até hoje. era um sucesso. Eu que lembro fazia, que teve né? um belo dia aí que houve uma apresentação de diversas bandas de Gramado na Recreio. Esse tipo. Um festival. Essas bandas aí tocando ali numa noite aí. Mas é legal. E tinha o. Tá, e o Batuca. Bom, o era- Batuca, a era- formação era a formação inicial Sim. foi. Mas esquecemos de falar do Fledermaus, né? Vamos ter que Fledermaus. falar Sim, deles sim, também, né? tá. Que era o Adolfo Emes, baterista, eu acho que guitarra base era o Levino Haber e o Levino. Tá, o Levi. Clarindo Sartori, o Beno, o Clarindo, o Levino, o Clarindo, o Beno E o Adolfo. e o Adolfo era baterista. E o Gelson, que era o crooner, né? Esses Sim. eram os Fledermaus. Sim. Aí dali surgiu umas outras pequenas bandas, onde o Gelson essencialmente esteve presente, mais ele e o Beno, né? Aí dali que surgiu a ideia de a gente formar o Batuca. Legal. O Gelson Oliveira, pro pessoal que não conhece, né? Ele é um cantor profissional, Sim, muito hoje- sucesso internacional, inclusive. Hoje ele representou escreve o Brasil música e aí tal, ele tem- no exterior em muitos e muitos Acho que eu podia voz. trazer ele um dia aí pra fazer o um- Gelson timbre de é, voz o maravilhoso, Gelson é excelentes bacana, composições. a família dele vieram aí para trabalhar com a dona Elizabeth Rosenfeld. É. Isso aí. É que na realidade os pais deles trabalharam a vida inteira com a dona Elizabeth e o seu Erich, né? Eles, Rosenfeld. Isso aí. Então vieram para cá, porque o Gelson é de Porto Alegre, né? Mas o Gelson, quando ele veio para cá, nós estudávamos tudo no estadual, onde foi a antiga PAI muito tempo, agora demoliram, Sim. vão fazer um outro prédio ali, né? Então já tocava um violãozinho ali e tal, a gente já fazia alguma Legal, coisa. né? Mas a banda iniciou uma ano? vontade. Tu lembra o Acho ano? que foi 71, 72 por aí. 71, 72, eu Era acho. tu, o Beno Aí, no Raber, caso, o Gelson, o Márcio Volk, meu irmão, que já sim, tá em Deus. outro plano aí. Isso. O Beno, contrabaixo, o Gelson na guitarra, eu fazia percussão. O Alexandre Mazotti fazia Sim. também uma parte da percussão, que era um bongô e tal, tava Dava sempre aí. das luzes, eu É, lembro também. da iluminação, Nossa, essa coisa isso. toda aí. Eu lembro disso. E o Kiko E o Cabelão. Kiko fazia o teclado. Isso aí. né? O Então, Kiko essa- fazia o teclado. É, O O Kiko tomava umas aulas em Canela com uma professora que dava uma noção de gaita, alguma coisa assim. Sim. E o Kiko ia, parece que Legal. 2 vezes por semana ele tinha que ir lá para pegar, né? E assim, pegar os acordes, Legal. pra gente poder fazer, né? Olha a só. situação. E, Joel, e a tua banda, tu já é a Doce Vida, era Doce isso? Vida, não, mas começamos Então, antes. antes. Mas deixe-me registrar aqui, Sim, é porque importante. eu tive o privilégio de assistir um show no Cine Embaixador do Batuca. É. Meu Tu amigo, viu aquilo só? era uma super Não, banda. sabe que o Ah. Marco depois vai contar algumas histórias aí do Batuca. Não, o Batuca Antes do é programa eu estava fantástico, falando fantástico, aí, fantástico, muito bom legal. demais, muito Mas legal. é isso aí. Mas então, Luia, eu comecei com uma banda formada por o Portuga era o nosso cantor, Portuga, né? O Augusto Roldo guitarra solo, o Gambinha fazia bateria, Gambinha João Carlos Caberlão. Sim. Lembra do Gambinha? Sim, sim. O Júlio, irmão dele, né? Exatamente. Fazia percussão. O Júlio fazia percussão, mas o Júlio foi já no Doce Vida, no Vento Sul, que era a primeira banda. O Júlio não estava conosco. Ah, não era E só- o Cláudio Caberlon, o Sniff, Sniff. fazia o contrabaixo. O O Sniff. Sniff, Excelente Sniff músico, é, né, cara? é um grande Sniff, profissional da o música Sniff tem hoje, um né? estúdio de gravação, tem um estúdio em Canela. requisitado para tudo que é Isso, lado. Ele grande. tá muito feliz Grande no Sniff, caminho isso aí, dele, né? isso aí. E a gente fez vários shows aqui, locais, e Isso nos você está divertimos falando muito. não no Doce Vida, você está falando no... Antes, o Vento Sul. Tá, mas antes. você não tinha a cruz, não era a Maria Aparecida? No Doce Vida. Ah, no Doce Doce Vida. Vida. Sim, isso. logo depois A nós... Cida, É né? isso. E a banda, o Vento Sul,
tinha algumas composições próprias, né? E tinha algumas coisas também, tipo Rolling Stones, Beatles e algumas coisas mais, enfim. Mas depois nós fundamos, então, o Doce Vida. O Doce Vida foi uma banda de baile, né? E baile. Uma banda de baile. E aí a gente fez muita coisa com o Doce Vida, nós tocávamos muitos bailes em Santa Catarina, né? Em Campos Novos, aqueles bailes de final de ano, de festas das grandes empresas, da Perdigão, isso tudo nós tocamos, carnaval aqui na Recreio, na Minuano, fizemos muita coisa com o Doce Vida. Tu vê, isso pouca gente sabe, né? Ó, claro, a Aparecida foi nossa cantora, Aparecida Wagner, nossa cantora também, a Margarete, que trabalha hoje na Delegacia de Polícia, foi nossa cantora. Nós tínhamos tinha uma época que nós tínhamos 3 cantoras. Tinha mais uma cantora que vinha de Taquara. Né? Então a gente ficou muito tempo com o Doce Vida tocando por tudo que é lugar aí, né? Pois é, falando em tocar, por exemplo, o Batuca, aonde que ele tocava? Porque vocês começaram a ser requisitados, não é? Sim. Isso. Assim, primeiro eu sei que era na região, né? Mas aqui em Gramado... Sim, mas primeiro a gente animava essas famosas reuniões dançantes, que eram à tarde, né? 2 da tarde até umas 6 da tarde, no Minuano, às vezes no Recreio, né? Sim. Fazia essas reuniões dançantes. Os bailinhos, que também usam esse termo, né? E depois a gente começou a fazer, tocava em sexta-feiras, a gente tocava em Três Coroas, tinha um salão antigo ali perto da ponte de madeira. Sim. Então era sexta nós tocávamos ali, no sábado nós tocávamos em São Francisco. Sim. Como é que é a sociedade? Não, nas duas, na Cruzeiro e na Sacis. Na Sacis, isso. Sacis, e na Cruzeiro, mas mais na Cruzeiro. Né? Mais do Cruzeiro. Tocamos também, tocamos, Doce Vida também tocou nesse pavilhão ali em Três Coroas, perto da ponte ali. Isso, ali fizemos várias reuniões. E depois no domingo à tarde nós animávamos os bailinhos do Trica. Mas no Trica... Aliás, nós falamos no Trica, no outro programa aqui. Mas no Trica do antigo, não no novo de alvenaria, aquela casinha azul, que era tudo bem baixinho e tal, forro baixo, como se diz, né? Tocava. Isso era praticamente todos os finais de semana. Depois a banda também andou ficando conhecida, né? Então foram tocar em Caxias, entendeu? Taquara, entendeu? E tinha o pessoal que acompanhava a banda, né? Ah, sim, a turma que os fãs, tinha muita gente acompanhando. Né? Deve ter muita história. Tinha gente que... tudo para não pagar ingresso, entendeu? Sim. Sou carregador da banda. Então eu já carregava até por exemplo, um microfone, uma caixa do microfone, um cabo, entendeu? E o transporte era a Kombi. A Kombi era muito engraçada, porque era... Não, Schneider... Quem pilotava a Kombi era o pai do Deva Noel e da Ivonete. O seu Noel, que eu esqueci o nome dele. Sim, mas nós chamávamos ele de seu Noel. Cara, a Kombi era muito engraçada, porque era uma Kombi antiga, e quando ligava o pisca, saía umas setinhas do lado, entendeu? Sim. E ele era um cara pra frente, ele falava, ele entendia a nossa gíria, entendeu? Ele gostava da gente. Então isso criou era como uma família, né? O seu Noel estava sempre conosco. Que legal. E vocês, como é que vocês iam para essas viagens aí? Na época do Vento Sul, a caminhonete do pai, uma C10. Colocava tudo na caixa e ia montar os shows aqui, Hotel Serrano, Serra Azul, nós tocamos também. Fizemos alguns shows com o Vento Sul, que era uma banda menor. Mas no Doce Vida, não. Aí nós já tínhamos carregadores, tinha um caminhão Mercedinho. Então, muito engraçado. Não, mas olha só o esquema. Não era simplesmente tocar o baile, né? Nós carregávamos o caminhão, dirigíamos o caminhão, montávamos o equipamento, tocávamos 5 horas de baile, desmontava, dirigia de volta e descarregava o caminhão. Isso dava mais ou menos entre 25 e 30 horas sem dormir. Era uma coisa de maluco, viu? Nesse período, as bandas, como se diz assim, bandas de garagem, né? Sim. Era uma terminologia que se usava. Todo mundo fazia isso, entendeu? A gente fazia isso, porque não tinha uma estrutura que pudesse segurar, que tu pudesse pagar e tal. Então, o músico tinha que montar tudo, entrava no palco, tinha que... Já entrava cansado. E também comparando com os equipamentos de hoje, né? As caixas de som. Botar aquelas PA, sei lá, né? Tu lembra o tamanho daquilo? Aquilo era pesado, cara. E tu tem que levantar de 2 aquilo. Tudo bem, a gente fazia, mas a gente se divertia, né? Sim, era divertido. E pegava as estradas, eu lembro que
a turma, nós íamos a São Chico nos Sacis, né? Tem a Saci, mas sei, mais era Mas cruzeiro. a gente não tinha asfalto de Canela São Chico. Sim. Vem quando pegar aquelas noites frias, muitas vezes. É, pegava eu fui chuva. muito. É. Que Uau. loucura. A turma ia. Era uma né, aventura. acompanhava, Porque assim. muitas bandas tocavam em São Chico também. Sim. E a gente Isso. ia para ver as Claro. outras bandas também, Isso, né? isso. Me lembro que a estrada era de chão batido, pegava às vezes o ônibus aqui às 5 da tarde para chegar em São Chico às 10 da noite. E tinha que parar na estrada para o cara botar a corrente no pneu. E tinha que botar aquela sacolinha de supermercado para não sujar a roupa, entendeu? E depois tinha que pegar o ônibus de manhã cedo, quando terminava às 6 da tarde. Era bem Isso divertido. aí a coisa. era bem esforço. diferente, era outra época, né? Era outra época. Mas numa forma geral, assim, como é que vocês faziam? Ensaiavam? Sim, a gente ensaiava. Faziam na casa de quem? A Nas gente ensaiava garagens? lá na casa. O Márcio turma? morava lá na Praça das Rosas, que é a casa que era do seu doutor Érico, Sim, daí sim. eles adquiriram e moraram lá. Então, O seu Ruger. aí nós tínhamos um anexo no fundo, seria uma dependência para empregada, vamos dizer assim, né? E era uma sala boa, e a gente ensaiava ali, entendeu? Ensaiávamos ali. Os ensaios eram uma diversão, né? Era uma diversão. Era um cara. ensaio, era uma eu coisa imagino, esperada, assim, era um... Cara, tem ensaio amanhã, todo mundo ia. E qual é que era assim, o repertório, o que era sucesso na época? Assim? Porque até eu acho que o estilo de música era um pouco diferente, né? Sim. De vocês que o de o vocês, nosso né? era mais... O teu era mais de não baile, era. né? O meu era... É. Mas na época do Vento Sul nós tocávamos Day Tripper, Let It Be, She's So Cold do Rolling Stones. E o Portuga tinha uma interpretação maravilhosa, um grande cantor, o Portuga. Sim. Era muito bom até hoje, enfim. E Faz tempo que não vejo ele. também faz tempo também, que eu não vejo ele, também não vejo. não vejo. Mas depois, olha que interessante, depois do Doce Vida, nós fundamos uma banda chamada Topázio, uma banda instrumental. Ah, sim, com o chileno, Chico Chileno. Isso, o Chico Toca Chileno na muito, toca guitarra, muito, isso. Nós tínhamos um baixista que vinha de Caxias do Sul, que trabalhava num estúdio de gravação, era o baixista, e nós tínhamos composições próprias. E ali nós gravamos... Cara, eu acho que não foi desse baixista que eu comprei um contrabaixo de ti pra me dar pro meu filho, pro Caetano, um branco, um 4 cordas. Comprou de mim o De ti? contrabaixo. É, Eu vendi era aqui. teu? Ou era dele? O baixo era meu. Joel, era teu. pagou ou não pagou? Pagou, evidente. Pagou também. Se Dólares, cobrar no ar cara. aqui não dá. Eu pô. vou só te Não, contar. Que paguei, legal. paguei em dólares. É verdade. Era em dólares. Eu vou te contar, ainda, o baixo que ele comprou é um Fender japonês de captação ativa. Até hoje. Funciona. Uma preciosidade. É. Eu outro dia encontrei teu filho e disse, quanto quiser vender, eu compro. Por quê? Porque é fantástico Sim. o contrabaixo. É uma peça difícil de encontrar Sim. hoje, né? É, Mas enfim. Aí olha só, na época do Doce Vida, a gente chegou a gravar um LP. Né? Um LP vinil, né? Certo. E tu tens isso ainda? Eu tenho. Nós gravamos um Cara, LP da guarda seguinte isso, forma. cara. Nós juntamos 4 bandas de baile e 4 músicas cada um. E gravamos o LP, por quê? Porque era caro. Gravação Sim, independente, sim. né? Estúdio em Porto Alegre, tudo por nossa conta. E depois tinha que vender o LP para pagar a conta do estúdio Claro. e da prensagem do vinil. Porque isso custava muito caro na época. Gravar um LP... Gravar, cara, era complicadíssimo também, Não, e né? outra coisa, pô, era o conto do ano, né? Tipo, pô, vamos Imagina. gravar. Ficava meio ano antes falando que ia gravar, e depois que gravava, meio ano contando Ah. que tinha gravado. Que né? bacana. Isso na época do Doce Vida. Mas deixa eu estar que tem uma história muito interessante aqui, eu quero lembrar. Me permite, me ajuda. Mas é isso aí. Joselito e José Vitor, Sim. uma dupla sertaneja, Sim, sim. que o meu amigo Paulinho Volk, que provavelmente está aqui nos E ouvindo, eram meus meu querido. amigos também, o Então, Joselito, Zé Vitor. o sim. Paulinho patrocinou Foi. esses garotos talentosos e contratou a nossa banda para toda vez que eles vinham para o Sul. Então a banda Topázio acompanhava eles. Que legal. Rapaz, foi demais. Muita diversão, eles cantavam muito. Tocamos shows em São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas e outros lugares dos quais eu não me lembro. Mas eu lembro de um show especial que nós fizemos uma abertura de um show do Leandro e Leonardo no estádio em Caxias do Sul. Tu vê. Tinham 8 mil pessoas no estádio. Que legal. E aí nós abrimos o show com uma música da banda Topázio, um instrumental, que eles permitiram, e para nós aquilo era o máximo. Pô. Nunca tinha tocado Imagina, com 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. É. E depois, então, entrou o Joselito e o José Vitor, eles são excelentes compositores, o Paulinho foi muito feliz. Aliás, na o época. Paulinho também. O Paulinho tem música gravada pelo Daniel. Olha. Sim, sim, letra dele.
Olha só. Grande amigo, Paulinho, Sim, né? O Zé Nito sim, também. sim. todo Não mundo. sabia. E o, Paulinho tinha essa- e o Paulo até mais de uma música tem gravada. E aí, olha que legal, nós terminamos de tocar e entrava o Leandro e o Leonardo. Cara, eu fiquei maluco, né? Fui conversar com eles e tudo mais, conversando com o baterista e conversei com os dois. Antes de entrar no palco, os dois brigaram, eu me lembro. Um brigou com o outro e foi aquilo, eu pensei, não vai dar mais show, né? E daqui a pouco o empresário chegou e apaziguou tudo e vamos subir, vamos pro palco. E foram pro palco e depois um deles faleceu, né? Sim. Enfim, mas o outro continua, mas tivemos o privilégio de conhecê-los, de conhecer toda a banda, Bacana. trocar as informações. E também, olha só que legal, vou lembrar que isso, eu acho que fazem décadas que eu não conto isso. Nós fizemos a abertura do show do Chitãozinho e Chororó, bacana. que a Ortopé trouxe, Lá na mais Minuano. uma vez, Minuano, no pavilhão da Pavilhão da prefeitura. prefeitura. O Paulinho, na época, trouxe o Chitãozinho e Chororó, a Ortopé trouxe. E nós fizemos a abertura deles Que legal. no pavilhão da prefeitura. Cara, uma loucura Sabe que aquilo, assim, eu, segurando eu, o pessoal eu pra não subir lembro no da palco. Minuano Milionários Zé Rico. Olha só. Tocaram também na Minuano, que saía a gente pelo telhado. É. Nunca vi tanta Fantástico. gente. Bacana isso. Grandes emoções. E assim, Tem, Marco, e conta tu- alguns bastidores aí, porque tu tem muita é, história, né? Por Marco? exemplo, eu tenho em dúvida se já era o Batuca ou não era o Batuca ainda. Mas quando o Roberto Carlos esteve aqui em Gramado, não Sim. foi aí né, em 90, quando foi lá embaixo. Pavilhão de No São pavilhão antigo da São Pedro, Isso, 70 e poucos. Nossa. Aí quem abriu o show para o Roberto Carlos foi a Ângela Maria. E a gente abriu o show para a Ângela Maria. Ângela Maria. Entendeu? E tu lembra que choveu um monte, Choveu. o barulho do zinco quase não se conseguia ouvir. Porque os equipamentos também Foi. Não era muito potente. Não tinha. Mas E não conseguia quem estava ouvir mais o Roberto próximo Carlos. ouvia bem, né? Isso aí. Isso Mas o Batuca surgiu assim dessa coisa, e a dona Elizabeth é que segurou o Batuca mesmo, entendeu? A dona Elizabeth, porque era madrinha do Gelson, né? Certo. Não madrinha de emprestada, Sim, madrinha. Madrinha. Né? E ela tinha os convidados dela, Olga Roverbel, Sim. esses que tem aí o Osmar Melete, uma turma tudo dessa, que lidava muito com artes plásticas, essas coisas, ela Sim. tinha os convidados Ali dela. Foi presidente do Teatro São Pedro toda a vida, Eva Sofer. Isso. Aquela família ali. Toda essa turma aí. A Renata, casada com Esa Rubim, Sim. era a filha da Eva Sofer. Então o que aconteceu? Ela fez uma festa para esses convidados dela no Lodo Terápico e disse assim pro Gelson, vocês vão tocar pra gente. E o repertório eu vou passar para vocês. Tudo música dos anos 20 e 30. Entendeu? Então tinha que Tinha que ensaiar, muito ensaio. Quem tinha que tocar, tirar as músicas era o Gelson e o Beno, entendeu? E eles se pegaram, se puxaram para fazer. E ela disse assim, mas não é só isso. Eu vou desenhar a roupa que vocês vão usar, eu vou comprar a roupa que vocês vão usar. É assim que ela queria a festa, entendeu? E ainda ia pagar, entendeu? Fizemos tudo direitinho para ela, né? Aconteceu. Através dela é que a banda Batuca foi a banda que tocou com a festa de encerramento do primeiro Festival de Cinema de Gramado lá no Moinho do Serra Azul. Entendeu? Que a galera da Baba, que a gente dizia, tinha aquele muro e ficava lá, chamava a galera da Baba, olhando, né? Não deixava descer, né? Então era um... Imagina, né? Ou acontecimento. Não, era o todo, acontecimento. Era o pessoal que era na faixa de 18, 20 anos, 16 anos. Na época 17, 18 por aí. Faixa, né? A idade de vocês na época era essa. Era essa, 16, 17 por aí, né? Eu tenho na mente gravado o show do Cine Embaixador. Tá aqui, me lembro disso. São momentos, né? Momentos inesquecíveis. Maravilhoso. Né? Essas coisas assim me chamei, eu gravei muito. Tu comentou uma da Recreio antes do programa, conversando. Essa conta aí, pessoal, muito bacana. Bom, nós tínhamos a banda e tal, aí era a primeira FECEARTE, Baile da Cerveja na FEARTE, 73. Isso, foi em maio de 73, eu acho. Certo. Aí disseram, vocês vão tocar, onde é que a gente vai tocar? Porque tinha outro conjunto que ia tocar também, né? Eu não lembro qual era. Aí, não, vocês vão tocar ali na frente, no salão, né? Para o pessoal da FEARTE, saber a banda de vocês, tá, tudo bem. Chegamos para tocar lá, não, vocês não vão tocar aqui, vocês vão tocar em cima na boate. Claro, eu tô falando isso pro mundo, né? Porque nós estamos pro mundo, mas para quem é o gramadense sabe o que eu tô falando. A nossa geração, a boate era um anexo em cima, né? Então, vamos tocar lá em cima. Aí quem conhece o Clube Recreio lá da época,
sabe como era o clube. Aí disseram, não, vocês não vão mais tocar ali em cima. Vocês vão tocar lá no bolão. Cara, no bolão, cara, era um espaço muito pequenininho. O bolão seria... E as canchas de bolão. Quase... Lá na direita, não era? Lá no fundão. Isso, lá no fundão. isso. Eu não tinha espaço nem para as Eu pessoas. conheci isso. Tinha os bombeiros no Para fundão. olhar, né, para as pessoas que quisessem ver, nem podiam dançar, cabia umas 50 pessoas no máximo, claro. entendeu? Já estava tudo acumulado. Meu amigo, aquilo começou a chegar gente ali, e entrar. Tu não via mais a cancha de bolão, entendeu? Todo mundo dançava ali, entendeu? E começou a ficar pequeno o troço. Sim. E o pessoal da frente, que a banda que tocava na frente, ficou vazio, cara. Entendeu? Uau, Ficou vazio, todo mundo foi pra lá. Todo mundo. Porque o que a gente que tocava era mais para os jovens, entendeu? Sim. E a festa, na época, era mais para jovens, né? Claro. Entendeu? Uhum. E aí fomos isso aí, cara. Foi uma maravilha. Que Uma legal. coisa que eu gravei isso, pô, que nós nos mudaram de lugar umas quantas vezes. E o teu relato me lembrou que eu também toquei na cancha de bolão. É. Me lembrei agora da Na cancha de cancha, bolão. eu não- Cara, sabe mas que eu não tenho nossa, lembrança, eu assim, de- toquei ali na cancha de bolão uma vez. Na frente dela ali tinha um espaço pequenininho. É. Eu toquei ali uma ocasião também. Tocamos várias vezes no Clube da Recreio. E importante lembrar, Luia, um grande músico que nos ajudou muito foi o Egídio Micaelsi. Sim. Sim, Grande Aliás, músico. o Egídio o fez Egídio, muito por até muitos aí. 5 anos atrás, agora infelizmente nos deixou, né? Sim, Ele sim. ainda continuava ali. Nossa, ensinando Egídio essas emprestava bandas, equipamento, as caixas de som, do vocal, Grande, da né? marca Palmer, ainda me lembro. Muito queridão, emprestava, dava o apoio, Ele ensinava. deu muita orientação para Muita o orientação, Gelson, pro né? Beno, para a nossa banda também, de como Fantástico. fazer e tal. E queria também lembrar da bandinha dos irmãos Broilo. Não, na verdade, Não. até anotei aqui, né? porque eu sou- né, até no outro programa nós lembramos, falou de Caxias, né? Sim. A banda dos Irmãos Broilo Sim. foi a primeira banda do Brasil a fazer uma apresentação a cores pela TV brasileira. Uau, Foi olha só. na abertura da Festa da Uva, Da festa da quando Uva. foi inaugurada a TV a cores no Brasil. E no caminhão de abertura, em cima, estava a banda dos Irmãos Broilo. Eu vi esta fotografia. Então, na verdade, lá em Caxias do Sul, né? É. Aí eu até tinha anotado, tinha a banda também das Hortênsias, que eu lembro do seu Schneider. Sim. Tá aí, nós mora ali perto da Claro, Minuano até hoje, claro. ali, irmão do seu Seu Arthur. Schneider, exatamente. Schneidinha, que nós É. chamamos, né? Ou na- Gosta de música. E também uma outra que agora faz 2, 3 anos que parou, que era ali do Bareta, ali dos Bergamo, ali do Carará. Me fugiu o nome da Essa eu banda. me lembro. Eles aí tocavam nas festas, por aí, estavam tocando, Sim, né? sim. Mas realmente, é que até eu quero fazer um programa sobre essas bandas, porque É, é uma bom, outra realidade. é uma outra, É os é. bailes, é as festas de colônia, é os bailes de colônia. Essa Isso. é um outro, É outro nicho, é um outro nicho, né? É verdade. Mas também fantástica, né? E fantástica. tem pessoas que passaram a vida tocando nessas bandas. Outro aí, né? fato que eu acho que muito engraçado, que eu lembrei, é quando a gente tocava na Minuano, eu não lembro agora quem era o ecônomo. Sim. Ele pedia para baixar o volume, cara. Olha, Vocês tocam muito alto, tem que baixar o volume. Cara, Aquela como? potência toda. Como, cara? Já era baixo, entendeu? Já era super baixo, É, mas queria que sim, baixasse sim, o volume. Eu não consigo atender aqui o balcão, porque o balcão era lá no fundo, né, da antiga Minuano. Não, e como tu falou também, as caixas de som, aquele negócio também era tudo muito precário, né? Sim. Comparando com hoje. Era o que existia, era o que né? tinha na época. Mas, né? mas tu queres ver também uma questão interessante que eu me lembrei agora? A Sonelli foi um fornecedor de equipamento para essas bandas. Sim, Eu toquei sim. em guitarra Sonelli, mas quem é a Sonelli, para quem não conhece? isso aí. A Sonelli era uma fábrica de móveis em Canela que fabricava guitarra, contrabaixo, gaita, equipamento de som, famosas. amplificadores. E eu vou dizer, eu toquei com guitarra Sonelli, toquei com amplificador Sonelli. Para quem não sabe, a Sonelli naquela época é que nem hoje falar de um equipamento Roland. Japonês ou um Marshall americano. A Sonelli tinha uma tecnologia de vanguarda aqui na cidade de As Canela. gaitas aí do Sonelli fizeram sucesso. Exatamente. Até hoje é uma referência. Até hoje, quem tem uma guitarra Sonelli, um contrabaixo A guitarra Sonelli, eu não sabia. é uma relíquia. É. É uma relíquia porque elas eram extremamente bem feitas,
com um timbre único. E tu vê aqui em Canela. Em Canela, da família Optis, se eu não me engano. Sim, Optis, sim. Posso estar cometendo um equívoco, mas acho que era isso. Até, infelizmente, incendiou a fábrica. Incendiou, exatamente. Mas eles, 20 anos empreendedores, atrás. empresários, Sim, estão sim. O muito Ayrton. bem. O Ayrton, os Essa irmãos, turma toda, estão muito né? bem em Florianópolis, se eu não me engano. Mas eu me lembro que meu pai me levou na Sonelli. Subíamos uma escada, quando eu cheguei lá em cima, tinha o showroom, eu vi todo aquele equipamento, eu pirei. E quem lembra da banda do Adolfo? Que banda era do Adolfo? O Adolfo é o que eu falei, era o Fledermaus. Foi o que o Marcos falou. Ele era o baterista. Isso. Meu pai me levou um dia na casa dele, cheguei lá, ele tinha uma fábrica de móveis de Vime. E ele montava o equipamento ali num quartinho perto da fábrica. E eu cheguei lá, cara, eu pesava meio quilo, como se diz, né? Sim. Garotinho. Cheguei lá, vi todo aquele equipamento, aquela bateria. Ele disse, vai lá para trás, pega as baquetas aqui, brinca um pouquinho. Eu enlouqueci, cara. Eu enlouqueci. Então, hoje eu tenho 58 anos, comecei com 14. Mas até hoje, sabe, tenho lá em casa minhas guitarras, meus amplificadores, meus pedais. Tu nunca parou com a música, eu né? nunca parei. Tu até hoje continua, nunca parei, continua também, sou né? um apaixonado, filho. Mas toco isso é bacana. quase o Marco todo dia. também tem para quem não sabe, tem o Pepeu, né? O grande Pepeu e os grandes músicos gramados. Aliás, o Pepeu, nós trabalhamos juntos e nós criamos o Festival de Música de Gramado. Sim, exatamente. Nós criamos aí, que agora ele continua, né? Continua, com muito sucesso. E também ali surgiu bastante gurizada. Nossa, mas aquilo não deram continuidade, né? Eu me lembro assim, nos primeiros, né, sei lá, 2000 e pouco, apareciam muitas bandas jovens, gurizadas assim, 12, 15 anos e tal, mas eles não deram continuidade. E também oportunidade, porque antes o Marco falou, tocava sexta, sábado e domingo. Sim. Hoje tu não tem mais baile. A sociedade, tirando... Agora tem as colônias, mas tem em função da pandemia. Mas as colônias também tinha antes, né? Mas na época que ele falou, eu lembro quase todo fim de semana, no ano, tinha agora domingo à tarde, tinha a Recreio fazia. No interior, Canela, as reuniões dançantes. Nós esquecemos Canela, também tinha a banda ali do... O Musisul. Que também ela fez muito sucesso. Sim, a Musisul, o Jair da Veiga, o Norli. Norli era o baterista. Eles até uns anos ele atrás... também teclado, ele também tocava teclado. E a Musisul também fez muito muito bem lembrado. Ali, até a menina que cantava, fugiu o nome, foi colega de aula, que é depois eu vou lembrar o nome dela. Então o Musisul tocava aqui em Gramado também, eu lembro. Sim, tocou. Os bailes do Serrano, não sei se vocês chegaram a tocar no Serrano. Toquei carnaval, toquei baile no Serrano. Não tem sociedade no interior que eu não toquei. Doce Vida. Olha, Serra Grande, Várzea Grande, linha bonita, linha nova. Um outro fato que eu comentei contigo antes é que parou a banda, o Gelson foi para Porto Alegre, cada um tomou, o único que seguiu, né, com a música e tal. E, um dia me falaram, cara, podia reunir de novo esse pessoal aí e tal, pra gente fazer uma onda e tal. E sabe que o Luia sabe porque frequenta, o Joel não. Nós temos há mais de 50 anos um encontro na casa do Roger Bach, que começou numa garagemzinha pequena. Então faz mais de 50 anos que a gente se reúne lá, só o Clube do Bolinha. Sim. Em dezembro. Entendeu? Dezembro eu já vi algumas boas fotografias de lá. E se acontece muitas histórias lá. Sim. E aí disseram assim, cara, vamos fazer vamos chamar o pessoal, vamos reunir essa banda de novo. Daí, cara, fizemos umas contas e tal. Faz 25 anos, né? Que a gente parou, não se viu mais. Então vamos tentar reunir essa moçada. Daí eu comecei a fazer contato. Na época o Márcio morava em Florianópolis, lá na Sambaqui, acho que tinha uma marina lá e tal. E aí eu pensei, cara, vamos montar esse negócio aí, vamos fazer isso aí. Aí eu comecei a organizar a coisa e falei com o Gelson, cara, vamos fazer um negócio e tal, né? Aí o Beno não podia ir e tal, e aí o que aconteceu? Cara, eu boto meu guri a tocar, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Ele toca. Era um guri na época, não sabia muito, né? Mas... O Caetano. O Caetano, que é contrabaixista. Exatamente. Aí reunimos, cara. Aí fizemos essa festa, durou uns 3 dias, cara. Entre ensaio e até o dia. Começou numa sexta, acabou num domingo, né?
Saiu a banda. Não, voltamos, fizeram- fizemos. fizeram o- Saiu o até evento. uma fita VHS, entendeu? Olha só. Então é cara, muito, que bacana. muito Legal. bacana. Ah, tem. bacana. E foi uma. Aí se encontramos lá com muitos já casados, com filhos e tal, entendeu? E nós era tudo solteiros, tudo menino na época, né? Então foi bacana esse Isso é encontro. muito né? Tu sabe que isso aí, nós brincamos, né? Mas aquela turma das reuniões dançantes, ali surgiu muito namoro, Sim. muito noivado, muito casamento nessas reuniões dançantes. Com isso aí. batuca, com doce vida. Sim, né? sim. Porque era o. Aliás, a gente não tinha muita opção de lazer e tal, né? Então formavam esses grupos. Eu até e- acho que tinha as opções assim, Luiz. Por Não, exemplo, mas se as tu- opções voltadas Sim. eram mais nessa coisa de música, de Sim, mas eu digo reunião assim, dançante. e no tal, sentido né? de tu poder ir num baile no interior, Sim. que era aqueles bailes de bandinha, Aham. entendeu? E o baile urbano, Sim. vamos dizer assim, né? Que tinha que era Sim. também que tocava essas bandas, a do Joel, a nossa tocou, as outras também tocavam, né? É muito, muito legal isso, cara. Isso não está legal. tendo, não existe mais, né? Isso que. Aliás, eu só queria lembrar, Marco, falamos de família, também tinha que pouca gente lembra, Sertãozinho e Zé do Sul. Ué. Zé do Sul, teu tio, né? Não, tio da minha ex-esposa, no Tá, caso, isso, mãe dos meninos. da né? família. O Zé do Sul faleceu também há pouco tempo, né? Vai dar um ano agora em... Fizeram muito sucesso. Olha ali. só, não conhecia. Era o Borba, né? É o Salvador. Não. Sertãozinho era o Fredolino. Fredolino. Mas, Fre ou Fri, não me lembro, né? Borba. Borba, irmão da Nadir, Irmão da Bombari Nadir, e tal, isso aí. da Marina e Isso, tal. e o Zé... Dupla sertaneja. Não, música- tocavam música gaúcha. Gaúcha, sim. Vamos dizer assim, o Eles nosso tinham- folclore. Ah, Eu entendi. lembro que era criança, em sábado à tarde, escutava na Rádio Clube. Eles tocavam, tinha um programa ao vivo na Rádio Clube, sei lá. Mas eles fizeram- 60 anos atrás. Eles né? fizeram, quando meu pai Que tinha, loucura, né? tinha a Rádio Floresta, Sim. entendeu? Eles também se apresentavam, tinham os programas de auditório, e eles eram, entendeu? Inclusive no site da Rádio. Aliás, o Marco tem uma rádio, eu tenho uma rádio, web uma rádio rádio. online. Eu já tô com Até 14 anos. Pode aí. divulgar aí. É, Tá e- liberado. então lá no site é bacana, porque eu coloquei algumas imagens, entendeu? Das coisas antigas. E Sertãozinho e Zé do Sul eram animadores lá também, né? Sim, Que tocavam sim. lá, entendeu? Isso. Outros também, que eu não lembro agora o nome. E eu resolvi fazer isso, mas também sou muito grato ao Luiz que me deu uma colaboração começa- para me montar esse site há 14 anos atrás, né? Isso aí. Eu tinha cabelo ainda na época. É, então a gente tá com Não, esse, mas com esse projeto. sabe que essas coisas são E importantes. como a gente está falando aqui de coisas passadas e tal, eu estava comentando com ele antes fora do ar, eu criei também dentro da programação da rádio programas temáticos falando das pessoas de Gramado, que eu acho importante falar. Então eu criei alguns programas lá, eu peguei textos da dona Iraci Casagrande e do Gilberto Drex, do livro lá, Gramado Era Uma Vez, e eu faço a narrativa em cima, eu tive que editar, porque tu vai falar de uma pessoa, tu não pode falar muito tempo, tu precisa, sei lá, o tempo de uma música, tu tem que reduzir, né? Exato. Então eu reduzi isso para o tempo de uma música. Então é um resumão Não, mesmo. e- Então eu falo do seu Leopoldo Lido, falo do professor Han, falo do Pedro Benetti, falo do seu Aquilino Libardi, e que eu me lembro agora são Sim, esses. são E eu estou pessoas. sempre desenvolvendo mais alguma coisa, né? Mas importante que eu queria falar, eu falei para o Lu, deve entrar no ar agora na semana, nas redes sociais o pessoal vai ficar sabendo. Porque nós temos uma representante em Gramado do motociclismo que pouca gente, eu acho, sabe, né? Que é a filha do Pequinha, a Marina Becker. É uma super campeã, né? Campeã de moto velocidade, um histórico maravilhoso dentro do motocross. E eu pensei assim, poxa, como Gramado sediou um dos motocross lá nos anos 80, eu vou fazer um programa com aquelas músicas dos anos 80, entendeu? E vou falar de como é que iniciou o motocross no Brasil, vou passar pelo motocross de Gramado, entendeu? E aproveitei e peguei um material com ela para falar também sobre a carreira dela. Então, se o pessoal que quisesse ouvir, né, vai estar divulgado nas redes sociais Bacana, aí. bacana. E temos que prestigiar, cara, torcer ela, tá? Ela nos representa, É verdade. ela nos representa. Mas a gente falou de alguns historiadores de Gramado, por isso que a gente colocou histórias. Sim. Porque a história são os pesquisadores. Sim. História que nós contamos aqui. É. Claro que aqui nós não estamos inventando nada, né? Não. O que vocês estão contando Sim. é a realidade. Realidade. Mas o importante é que uma cidade ela é rica, né? em
em história, em histórias, Sim. tem personagens muito ricos. A gente evita muitas vezes de entrar assim na questão de personagens, porque pode um familiar muitas vezes não gostar, alguma brincadeira, né? Sim. Mas na verdade o Gramado é muito rica, porque foi um município que teve uma transformação fantástica, né? Se nós pensarmos 50 anos, o que mudou o Gramado, né? Uma coisa maluca, né? Em todos os sentidos, Em todos os inclusive sentidos. nos hábitos. E né? uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer aqui, porque estamos falando de música, né? Claro. Naquele tempo, lá da tua banda, da minha, pra gente ter um professor de música, nossa, era uma loucura. Pra tirar uma música de ouvido, Sim. né? Com cassete ou sabe? Ou mesmo com LP, bota pra frente, vai devagar, isso, aquilo. Era um parto para tirar uma música de ouvido. Né? Hoje, meu amigo, hoje está tudo na internet. E preciso registrar também que hoje se constrói a história que nós vamos contar amanhã. Né? Que os jovens vão contar amanhã. E hoje Gramado tem excelentes professores de música. Tem uma escola de música no Piratini muito boa. E sei que tem vários alunos. Não tem Vem dúvida. professores de violino da aula em Gramado, professores de piano. Nós temos hoje, foi criada ali a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Jovem. Do Alan John a Orquestra Lino, fantástico o violões, trabalho dele. Agora a Orquestra Jovem vai voltar agora também. A própria a Escola de Artes do Natal Luz. Sim, Que ela, sim. Então realmente ampliou, né? Ampliou muito. E o importante, nós temos um professor que é o rapaz aqui da Piratini, que ele é diretor até do Gramado em Concert. Leandro Serafim. O Leandro Serafim. Professor, foi meu professor de doutor em trompete. música e está na Universidade de Ceará. Exatamente Né? isso. Então tu vê que realmente tem ali os irmãos, os Drexler, das bandas. São maestros das bandas aí, dos colégios todos. Ah, sim. Também que ajudam, participam, tudo que é. As crianças que é local, do violino, né? tem 15, 16, violino tocando violino também, uma Exato. professora que vem então com... tem mais opções, ensiná-los, mais né? alternativas, mas eu acho que aquele passado, aquele encantamento, assim, Sim. é diferente. Porque não, Muito diferente. Claro, é totalmente diferente, que nem tu falou, né? Tu começa aqui, daqui a pouquinho tu tá ali, sei lá, tocando com o Chitãozinho Chororó, tu é convidado para ir tocar um baile lá em Santa Catarina. Tocamos várias. Fazer a abertura de um evento do Roberto Carlos. Quer dizer, isso é uma coisa quase inimaginável hoje. E na época se conseguiu. Sim. Mas aí é mérito também dos grupos. Né? E tinha sempre uns cara dura, né? Tinha nas turmas assim que saiu divulgando. Alguém tinha empresário aí de vocês, não? Olha, na época do Doce Vida nós tínhamos empresários. É mesmo. Mas eu já não estava mais na banda, no Batuca, daqui. mas eu acho que tinha. E nós brincamos muito com o Sete. O Sete, sim. O Delmar, né? O Delmar Setinho, que a gente chama. Eu já não estava mais na banda, eu já estava fazendo outra coisa. Já tinha saído, porque daí a banda pegou, se formou, acho que o Márcio também já não estava mais, ela ficou mais assim, o Luiz Everlin, que gravou com o Gelson em 84, um disco aí, e ele mora em Chicago, já tem uns 30 anos aí, mais ou menos, né? Ele já tocou com grandes nomes lá na... Eu me lembro de um baterista que vocês trouxeram uma vez, um tal de Vassoura. Esse aí. É esse aí. O apelido dele era Vassoura. Fez um show de bateria. Ele é muito bom. Na Recreio, estourou uma pele da bateria, teve que parar, corrigir, consertar e segue o baile. Eu estava lá vendo isso, mas uma coisa fantástica, tocava muito. Mas toca muito. E ele faz isso, tocou com grandes nomes nos Estados Unidos. Como é o nome dele? Luiz Everlin. Luiz Everlin. E mora nos Estados Unidos. Mora em Chicago. Em Chicago. Seguido bem, mas os filhos deles moram aqui em Florianópolis e tal. Seguido, ele esteve em casa um tempo atrás, aí ficou uns 2 dias lá comigo bacana, aí. cara, Depois de tanto tempo sem a gente se ver, porque nós vimos lá no tempo da banda, né? Sim. Porque a gente ia ver ele e o outro cara de uma banda do Caí, que chamava Casca da Laranja, entendeu? A Casca era uma banda porrada, entendeu? Caí. Power. Só do Caí, porque quando tinha aqueles festival de chopp infeliz, que era o maior que tinha no estado, com 4 pistas de dança, Nossa. então tinha para o jovem, tinha para o boêmio, seresteiro, tinha a bandinha, tinha não sei o quê. Tu chegaste nesses festivais de chopp lá, né? E eles tocavam lá, cara. Para tocar lá tinha que ser bom, cara. Tinha uma banda, tinha que ser... Tem que ter história, né? Tinha que ter história. Tem que ter história. Maravilha. Pessoal, estamos chegando quase no final aí. Com certeza muita gente está lembrando aí dessas histórias,
pode nos mandar mensagem e tal. Seguramente, um pouco adiante, nós vamos voltar aí a falar, contar a história, lembrar coisas que esquecemos hoje, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o importante é isso, né? Nós lembrarmos, a gente aqui passa pela cabeça, a gente muitos amigos que não estão mais com a gente, passa momentos divertidos, difíceis, Sim. né? Eu acho que isso é importante, né? É um tempo que a gente tinha nesses conjuntos, assim, nós que não tocávamos, né? Os grandes ídolos nossos. Tinha, a gente parece hoje, mas como? Não, como disse, ia tocar em São Chico, e a galera junto, ia tocar Três Coroas, a galera né? junto. Claro, era porque a música ela tem esse poder, né? Ela hipnotiza, né? Exatamente. Até amigos próximos da gente, chegados, como a gente diz, né? Eu ainda brinco com alguns, assim, eu digo, pô, cara, tu vê só como o mundo é grande, né? Tu pagava ingresso pra me ver tocar, cara. Eu não tocava nada, entendeu? Eu era muito ruim, entendeu? E tu pagava pra me ver, cara. Ruim, né? A gente tira essa onda, né? É muito bacana isso, pra descontrair, assim, né? Mas é bacana. Mas, pessoal, fica à vontade aí para mandar um abraço pra turma. Marco, pode fazer divulgação da web rádio aí? Não, a web rádio programa tu falou há pouco. Eu falei já sobre esse programa. O pessoal que quiser... que ainda não conhece o trabalho, quiser dar uma olhadinha, pode acessar lá, vai no Google, dá um Google lá, Gramado Rádio Floresta e rede social, essas lembrando coisas vai que ter. Rádio Floresta é uma homenagem ao teu pai, né? Realmente o slogan bonita, né? dessa rádio é o seguinte, o Marco Antero, que sou eu sou o cara que criei uma rádio para contar a história da outra. Então, esse é o slogan, por que eu fiz isso? A Rádio Floresta. E claro que ela é uma rádio só musical e eu procurei sempre fazer alguma coisa diferente, né? Então eu acrescento dentro da programação fragmentos de obras literárias, frases filosóficas, poemas, entendeu? Narrados pelos comunicação diferente. É algo diferente. Sim. Então o pessoal que quiser acessar pode ir lá. Parabéns. É bacana, vai conhecer agora mais porque tem um alcance bem grande aqui o nosso amigo, né? O programa dele. Depois eu vou ter que deixar deixar alguma coisa aí. Bacana. E já que falamos tanto de música, eu gostaria de lembrar que música é educação, música é disciplina, música é matemática. Vale a pena incentivar os jovens, as crianças a estudarem música. E hoje nós temos excelentes escolas e professores aqui em Gramado, né? Gramado, Canela também tem uma escola maravilhosa, de vários instrumentos. Nós temos bateristas, guitarristas, violinistas, instrumentos de sopro. Então eu quero convidar os jovens, as crianças principalmente, que aprendem tudo com uma facilidade incrível, né? Verdade. E vamos construir a história, né? Hoje, que será contada amanhã. Beleza. Eu queria deixar aberto o espaço também para esse pessoal do Gramado em Concert, que eles têm música, eles têm algumas coisas. Se quiser utilizar o espaço para eu posso divulgar o trabalho deles lá, a música e tal, entendeu? Faz um programa lá, a gente entra em contato comigo aí. Maravilha. Eu estava disponível o espaço também. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Joel. Nós que agradecemos. Dizer que o nosso programa tem o patrocínio da Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. E apoio da Real Wood Home Store. Meu amigo Joel. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. e Real Wood Home Store.